Este é o quarto vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hammer Broadbent, que, após anos de pesquisa, documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos, apesar dos desafios e perseguições. As igrejas que nunca se curvaram ao sistema romano continuaram espalhadas por várias regiões, preservando as primeiras verdades do Evangelho. Entre elas estavam as igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia e parte da antiga União Soviética. Essas igrejas foram acusadas de maniqueísmo, mas não há nenhuma evidência real disso em seus próprios escritos. Eles não aceitavam rótulos sectários, chamavam-se simplesmente de irmãos, cristãos, e viam-se como parte da santa, universal e apostólica Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada igreja era autônoma, sem depender de uma instituição central, diretamente responsável ao Senhor. Recusavam-se a manter comunhão com as igrejas romana, grega e armênia, pois viam nelas um desvio das verdades bíblicas. Para eles, essas igrejas haviam perdido o direito de serem chamadas de verdadeiras igrejas de Cristo. Eles apontavam algumas razões para isso: a união entre igreja e Estado, o batismo de crianças, a participação de descrentes na ceia do Senhor e muitas outras corrupções doutrinárias que haviam sido introduzidas. Esses fiéis foram chamados de paulícios, mas a origem desse nome é incerta. Também eram conhecidos como tonraks, por serem numerosos na cidade de mesmo nome, e mais tarde, quando chegaram à região que hoje chamamos de Bósnia, passaram a ser chamados de bogomilos, um termo eslavo que significa amigos de Deus. Esse movimento espiritual resistiu por séculos, mas quase toda a sua literatura foi destruída. Um dos poucos registros que restaram foi um livro chamado A Chave da Verdade, escrito entre os séculos 7 e 9, que revela algumas de suas crenças. Para os paulícios, o batismo só deveria ser ministrado a crentes genuínos. Eles realizavam essa cerimônia ao ar livre, em rios ou outras águas, onde o batizando se ajoelhava para confessar sua fé diante do povo. O responsável pelo batismo deveria ser um homem moralmente irrepreensível, e a cerimônia era sempre acompanhada pela leitura das Escrituras e oração. Alguns nomes de líderes desse movimento sobreviveram ao tempo. Entre eles, destaca-se Constantino, que mais tarde adotou o nome de Silvano. Sua conversão aconteceu no ano 653, de uma maneira singular. Um armênio, que havia sido prisioneiro dos turcos e estava a caminho de casa, passou por sua residência. Em gratidão pela hospitalidade, presenteou Constantino com um manuscrito contendo os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo. Aquelas palavras transformaram sua vida. Ele se converteu e tornou-se um incansável pregador, estabelecendo-se em Kibossa, na Armênia, mas viajando constantemente para espalhar a mensagem do Evangelho. Como resultado, muitos católicos e pagãos foram convertidos. Por 30 anos, Constantino Silvano dedicou sua vida a essa missão. Mas a fidelidade ao Evangelho não passou despercebida. Ele foi denunciado ao imperador do Império Romano do Oriente, Constantino Pognotos, que no ano 684 ordenou sua execução. Para cumprir essa ordem, um oficial chamado Simeão foi enviado. Ele armou uma cena cruel. Entregou pedras nas mãos dos próprios amigos de Constantino e ordenou que o apedrejassem. Tentava, com isso, torná-los cúmplices na morte daquele a quem amavam. Mas ninguém teve coragem de fazê-lo, exceto um jovem chamado Justo. Criado pelo próprio Constantino e tratado com especial bondade por ele, Justo foi o único a lançar uma pedra, ferindo mortalmente aquele que tanto o ajudara. Pelo seu ato de traição, foi elogiado pelas autoridades. Mas aquele Justo de nome revelou-se um verdadeiro Judas. Mas a história não termina aí. O próprio Simeão, o oficial encarregado da execução, ficou profundamente impactado pelo que testemunhou. Quando retornou à corte do imperador, não teve mais paz. Durante 3 anos, viveu um intenso conflito interior, até que finalmente se converteu a Cristo. Abandonou tudo e voltou a Kibossa, onde passou a se chamar Tito, e deu continuidade ao trabalho que Constantino havia iniciado. Mas o traidor Justo voltou a agir. Ele denunciou Tito e outros cristãos ao imperador,
que ordenou que todos fossem queimados vivos, esperando que isso espalhasse o terror entre aqueles que seguiam a fé dos paulícios. No entanto, o efeito foi exatamente o oposto. O testemunho de coragem daqueles irmãos diante da morte encorajou milhares de outros a continuar firmes na fé. Como já se disse, a perseguição é apenas a segunda alternativa do diabo para destruir a obra de Deus. A primeira é a divisão e a dissensão internas. Por séculos, os paulícios resistiram, mas nos séculos XIV e XV, o movimento começou a declinar. Alguns grupos aliaram-se à Igreja Católica para escapar da perseguição da Igreja Armênia. Outros, em outra região, uniram-se aos muçulmanos. O resultado foi o mesmo: a extinção. No final, ficou evidente que aliar-se a alguém apenas porque se tem um inimigo em comum nunca é uma boa ideia. Para caminhar junto, é preciso ter muito mais em comum.